Olá, mais uma palavra de Deus para colaborar com o seu dia. Então vamos abrir a palavra de Deus no profeta Sofonias, capítulo 2, 3, que diz assim: Buscai ao Senhor, vós todos os humildes da terra. Buscai e que andais conforme a sua palavra. Buscai a justiça, buscai a humildade. Talvez seja poupados do dia da ira do Senhor Yahvé. Então eu fiquei reflexiva nesse buscai, buscai, buscai. Eu coloquei aqui o profeta Sofonias, ele coloca um conselho, buscai é uma ação contínua, como um esforço por achar, como um esforço por descobrir. E esse tema, buscai, eu coloquei buscai a humildade como tema. E eu fiquei reflexiva nesse buscai ao Senhor, nesse buscai a humildade. E eu pensando nisso, me olhando no espelho, fiquei olhando ali meus olhos verdes, minha pele, fiquei reflexiva no meu cabelo, analisando as minhas rugas, fiquei pensativa nisso. Mas se um dia esses olhos verdes empalidecerem, e a minha pele fica seca e perder a cor. Coloquei aqui, somos apenas barro. E após, eu coloquei até um detalhe da morte, após o espírito sair do corpo, milhões de bactérias começam a agir no nosso corpo. E começa a se exalar um odor terrível, aquele odor da morte insuportável, né? E atrai mosca, a circulação do seu sangue é interrompida e o corpo começa a inchar e se deformar. O cérebro, claro, ocorre aquela onda final, a atividade elétrica cessa, fica desativada e o corpo começa a entrar no estágio que chamamos de putrefação. E essa decomposição dessa matéria orgânica é esse corpo aqui que estamos, né? E pensando nisso, eu fiquei reflexiva que não importa o quão lindo você seja ou eu seja, nós voltamos ao pó. E somos apenas bonecos de barro, né? Que a diferença que está é que o Criador sopra sobre nós o espírito de vida. E como diz até o texto bíblico, porque o espírito de vida está em nós. E eu pensativo em todas essas coisas. Não importa quantos títulos nós venhamos a ter, não importa a cor dos meus olhos, o perfume que eu uso, não importa o modelo do carro que você dirige, né? Não importa. Não importa a igreja que eu e você estejamos, não importa o bairro que eu esteja, nada disso importa. Nada disso importa. E o profeta Sofonias nos aconselha: buscai ao Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. A ele dá um ponto e vírgula aqui: buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira do Senhor. E eu coloquei aqui, nós somos como uma alma vivente, completamente dependentes do fôlego de vida, do ar que respiramos, principalmente com a Covid, a gente vê como dependemos do ar, né? Como dependemos de Deus. E em todas as coisas somos frágeis, limitados, nascemos, dependemos dos nossos pais, ficamos adolescentes, temos aquela força, aquela garra, envelhecemos e voltamos ao pó. Reconhecer a Deus é reconhecer quem nós somos. Disse o homem mais sábio da terra, Salomão, e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus, que o Deus diz em Eclesiastes 12:7. Mas ele fala logo no início do capítulo, lá no versículo 1, ele diz: lembra-te do teu Criador. Então, buscar a humildade é reconhecer quem nós somos e que somos completamente dependentes de Deus que nos deu o Espírito. Você entende? Reflita nisso.
Jó era um homem mais rico da sua época, mais rico do Oriente, era um homem de fama, um homem conhecido, um homem rico. Perdeu suas posses, perdeu os seus 10 filhos, sua esposa o abandonou, seus amigos os condenaram, e muitos daqueles amigos que ele tinha na época o abandonaram, até sua própria família. E Jó reconheceu quem ele era. Lá no capítulo 14, do versículo de 1 ao 2, ele fala assim: o homem tem uma vida curta, passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É como uma flor que se abre vigorosa, mas logo murcha, seca-se, vai-se como a sombra que passa, não dura por muito tempo. Reflita nisso. E lá no 28 ele fala, no capítulo 28, no versículo 28, ele diz assim: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor, que é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó reconheceu isso, reconheceu o Senhor, reconheceu como ele era frágil. E ele aconselha-nos também, reconhecer ao Senhor, temer a Ele, buscar essa humildade que eu tenho colocado aqui desde o início, é o temor do Senhor, que é a sabedoria, e o apartar-se do mal. E o conselho de Sofonias: buscai a humildade, buscai ao Senhor, buscai a justiça. E refletindo em tudo isso, quem nós somos frágeis, refletindo em tudo isso, somos como a sombra que passa. Dentro de nós existe um vazio assim, que nosso coração tem um desejo sempre por algo e não conseguimos nos satisfazer. E eu, pensando em todo esse contexto que eu coloquei aqui, esse verbo buscar, essa ação de querer conhecer, de querer descobrir. E um homem chamado Blaise Pascal, ele fez, na citação do seu livro, que foi publicado em 1670, eu li só essa citação, ele morreu em 1662, mas o livro foi publicado em 1670. Ele era um físico, ele era um filósofo, ele era francês. E ele coloca assim, preste atenção nessa citação dele: o que é, então, que esse desejo e essa capacidade, essa incapacidade nos proclamam? Mas que o que houve uma vez no homem, uma verdadeira felicidade, da qual agora resta a de apenas a marca e um traço vazio, que ele em vão tenta preencher de todo o seu entorno, buscando de coisas ausentes a ajuda, ele não obtém nas coisas presentes? Ele faz essa pergunta. Mas estes são todos inadequados, porque o infinito abismo só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, e isto é somente pelo próprio Deus. Então, ele coloca que o homem busca muitas coisas, mas ele coloca aqui e tenta obter tudo no seu presente. Mas nada, e todas essas coisas são inadequadas, porque há dentro de nós esse vazio, um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E Salomão, homem sábio, colocou em Eclesiastes 3:11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. O ser humano, nós seres humanos, muitas vezes não conseguimos refletir nisso, não conseguimos, como ele coloca aqui, perceber completamente o que Deus realizou. E Deus, ele nos dá um livre-arbítrio, ele não quer que venhamos a conhecê-lo, a amá-lo como se fosse uma imposição obrigatória, não, com medo, não. O Senhor não quer isso, Ele nos deu esse livre-arbítrio, Ele quer que nós venhamos a conhecê-lo de verdade, com o coração realmente
desejoso por querer conhecê-lo com amor e com entendimento. Buscar essa humildade, buscar a humildade, é reconhecer que todas as coisas são inadequadas. E esse vazio que há dentro de nós só pode ser preenchido pelo Senhor nosso Deus. E em João 1,14 diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, que saiu de dentro das entranhas do Pai. Como diz em Colossenses 1,15, ele é a imagem de Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. O Senhor Jesus, ele saiu de dentro das entranhas do Pai e se fez carne. Essa ação se fez carne e ele habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O próprio Deus se fez homem em Jesus Cristo. E diz em 1 João 5, lá no finalzinho, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Verbo se fez carne. Eu vou repetir esse texto de 1 João, do início, lá no capítulo 5, 20, diz assim: sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o profeta Sofonias nos aconselha: buscai ao Senhor, buscai a justiça, buscai a humildade. Busque a humildade. Não no sentido, eu não estou falando no sentido de homem para onde, de homem, para você dizer assim: eu sou humilde, sou uma pessoa super humilde. Não. Diante de Deus nós somos transparentes e precisamos reconhecer que há um Deus, que há o ser superior que nos fez e também que ele veio nessa terra por amor à minha vida e à tua vida. Conheça o Senhor Jesus, querido. Ele vai satisfazer aquele desejo que tanto você anda por aí procurando e que só Ele, só esse amor pode preencher o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. E eu coloco mais uma vez aqui, como o profeta Sofonias colocou: buscai a humildade. Deus te abençoe.